Olá! Teremos agora a segunda parte da aula de viscerocrânio, onde daremos ênfase ao estudo da mandíbula e do osso zigomático. Eu sou Marcele Rossi, professora do curso de odontologia da UFBA, mestre e doutora em ciências morfológicas e especialista em implantodontia. Bom, nós já fizemos a identificação do viscerocrânio na primeira parte da aula e aqui nós temos listados 14 ossos que fazem parte do viscerocrânio. Agora vamos detalhar a anatomia da mandíbula. A mandíbula é o único osso do crânio que tem mobilidade, por isso ela sofre muita tração muscular. Todos os músculos da mastigação se inserem na mandíbula para movimentá-la a fim de que possamos realizar a mastigação e os demais movimentos mandibulares. Também os músculos supraioideus se inserem na mandíbula, com a função de abaixá-la. Músculos da língua, músculos da expressão facial. Então, a mandíbula é um osso que tem que ter uma resistência maior, por isso ela tem um aspecto mais forte, mais duro, uma cortical mais espessa. Tem uma parte esponjosa abundante, porém essa parte esponjosa também é bem condensada. Aqui a gente tem uma vista anterior da mandíbula, uma vista lateral, uma vista superior. A mandíbula ela é dividida em dois ramos, que são essas porções verticais, retangulares, e o corpo, que é essa parte horizontalizada. O ramo tem uma borda posterior, uma borda anterior. E vejam que do ramo para o corpo tem uma curva que nós chamamos de ângulo da mandíbula. Na margem superior do ramo, nós temos a cabeça da mandíbula, a incisura mandibular e o processo coronoide. Aqui no corpo, eu vou falar de alguns detalhes em outros slides. Aqui eu estou falando mais dessa divisão principal. Aqui no corpo, a gente tem toda essa margem inferior, a gente chama de base, e temos essa parte onde estão os alvéolos, que nós chamamos de parte alveolar. Então, enquanto na maxila nós chamamos de processo alveolar, na mandíbula chamamos de parte alveolar. Aqui nessa visão superior, a gente observa a parte do ramo, com a cabeça da mandíbula, incisura mandibular, processo coronoide, e aqui visualizamos toda a parte alveolar do corpo da mandíbula. Essa parte alveolar também está demonstrada nessa imagem, em que há um desgaste da parede vestibular, e aí a gente consegue perceber que há uma parte esponjosa abundante na mandíbula, porém temos também uma cortical bastante espessa. E aqui toda a relação com as raízes dentais. Da mesma maneira que na maxila, cada alvéolo existe em função do dente. Se perde o dente, remodela o alvéolo. Se são perdidos todos os dentes, há uma remodelação de toda a parte alveolar. Como eu falei, a mandíbula é um local de muitas inserções musculares, porque é o único osso que se movimenta no crânio. Então aqui a gente observa o músculo masseter, que se insere nessa parte lateral do ramo e ângulo da mandíbula, em elevações ósseas chamadas de tuberosidade massetérica. Aqui nós estamos vendo também o músculo temporal. Esse músculo ele vai descer em direção ao processo coronoide da mandíbula e, além de se prender no processo coronoide, existe aqui uma crista temporal nessa face medial do ramo, onde o tendão do temporal também se prende. Então, observem que toda essa área aqui, então, vai ser relacionada à inserção do músculo temporal, que é esse músculo amplo que está localizado na fossa temporal. Fazendo uma remoção do temporal e uma secção do arco zigomático, a gente observa aqui mais profundamente o músculo pterigóide lateral, que se insere na fóvea pterigóidea, que é essa depressão logo abaixo da cabeça da mandíbula. E nessa imagem, com a secção do ramo da mandíbula parcialmente, a gente observa o pterigóide medial, que vai se inserir, olhando aqui por dentro, vejam que ele vai se inserir na face medial do ângulo da mandíbula, onde existem elevações denominadas tuberosidades pterigóides. Então, enquanto o masseter se insere na face lateral do ramo e ângulo, o pterigóide medial se insere na face medial do ângulo.
Em relação aos músculos supraioideus, também a gente pode observar aqui as suas inserções da mandíbula. Aqui a gente tem a linha miloioidea, de um lado e do outro, onde se insere o músculo miloioideu, que forma o soalho da boca. Aqui temos os processos genianos, onde se inserem os músculos genioioides. Aqui também a gente vê o miloioideu. Aqui a gente observa o ventre anterior do músculo digástrico, que se insere aqui na parte inferior, em depressões chamadas de fóveas digástricas, que a gente observa na parte inferior da mandíbula. Aqui a gente observa o músculo genioglosso, que também se origina nos processos, se prende nos processos genianos e forma essa estrutura, essa massa muscular da língua. Bom, dentro da mandíbula percorre um canal chamado canal mandibular. Esse canal, ele começa no forame mandibular e termina no forame mentual. Aqui a gente vê o forame mandibular de um lado e vê o forame mentual do outro, né? Mas aqui vamos ter o forame mandibular desse lado e aqui o forame mentual e desse lado o forame mandibular e lá na região do mento o forame mentual. Então são dois canais mandibulares, percorrendo do canal mandibular do forame mandibular ao forame mentual. Vejam que logo à frente do forame mandibular tem uma estrutura óssea, parecendo um escudo, denominada língula, onde se insere um ligamento da ATM. O canal mandibular, ele vai percorrer o corpo com um trajeto que é inicialmente descendente. O seu ponto mais baixo vai estar abaixo do primeiro molar, onde ele fica apenas a 1 centímetro, mais ou menos, de distância da base da mandíbula, e depois ele passa a ter um trajeto ascendente. Olhando no sentido vestíbulo lingual, esse canal ele começa mais próximo da parede lingual, aqui na região do forame mandibular, aí ele vai cruzando o corpo da mandíbula. Na região de primeiro molar é quando ele está mais ou menos no meio desse corpo, até que ele vai vestibularizando em direção ao forame mentual. Então é assim que acontece na maioria das pessoas o trajeto do canal mandibular. Claro que existem inúmeras variações. E esse canal que a gente observa aqui nesse plano, ele vai comportar, ele serve para a passagem de artéria, veia e nervos alveolares inferiores que suprem os dentes e todo o osso, né? Todo esse periodonto, toda essa parte da mandíbula. Bom, aqui nessa face medial da mandíbula, a gente encontra depressões que servem para acomodar glândulas salivares. Temos aqui a fóvea submandibular, que é essa depressão ampla abaixo da linha miloioidea e é onde fica acomodada a glândula submandibular. Aqui a gente observa nesse plano. E a fóvea sublingual fica mais à frente e acima dessa linha miloioidea. Então a linha miloioidea, que é onde se prende o músculo miloioide, onde se insere o músculo miloioide, é que separa uma fóvea da outra. Então a fóvea submandibular fica abaixo e atrás e a sublingual acima e à frente. Tanto que a gente observa aqui que a linha miloioidea, onde se insere o músculo, formando o soalho, a glândula submandibular fica a maior parte abaixo desse soalho, porque está abaixo da linha miloioidea, e a glândula sublingual acima, porque está acima da linha miloioidea, o local onde ela se acomoda. Outra estrutura importante no corpo da mandíbula é a linha oblíqua. Observem que nessa parte lateral do corpo existe esse reforço ósseo, que é a linha oblíqua. Essa linha oblíqua, ela é um local de maior densidade óssea, né? Um local de trânsito, de dissipação de força, né? Faz parte da trajetória da mandíbula. Também é um local de inserção, o músculo bucinador se prende logo aqui acima. E essa linha, observem como ela torna essa região lateral do corpo mais espessa. Por isso que essa região é uma das áreas de escolha para a doação de enxerto. Uma das áreas doadoras de enxerto é exatamente o corpo da mandíbula, onde está a linha oblíqua. E nessa visão superior também a gente observa a maior espessura, onde está a linha oblíqua. Na região mais anterior, essa área que fica entre os forames mentuais, a gente diz que é a região do mento.
No mento, existe uma protuberância mediana, que é a protuberância mentual, que existe por quê? Porque a mandíbula é formada por duas partes e há uma sínfise na linha mediana. Essa sínfise, que é uma fibrocartilagem, ela vai se ossificar e com isso vai formar uma estrutura mais volumosa, devido a essa calcificação, que é o que a gente chama de protuberância mentual, também é uma área de reforço da mandíbula. E lateralmente, de cada lado da protuberância, a gente tem elevações mais, em forma mais elíptica, né, e menos salientes, assim, menos volumosas, que são os tubérculos mentuais. Então aqui temos a protuberância mentual e os tubérculos mentuais. Como eu já mostrei, nessa parte superior do ramo, nós temos estruturas relacionadas à ATM e também à inserção muscular. Temos aqui a cabeça da mandíbula, que é essa superfície que faz parte da articulação temporomandibular. Na verdade, a cabeça da mandíbula, ela faz parte desse conjunto que a gente chama de processo condilar. Nesse processo condilar, temos a cabeça da mandíbula, com os seus polos e o seu colo, e temos essa depressão anterior, que é a fóvea pterigoide, onde se insere o músculo pterigoide lateral. Esse é o processo, tudo isso é o processo condilar. À frente, temos a incisura mandibular e, mais anteriormente, o processo coronoide, que é onde se insere o músculo temporal. Aqui nessa imagem a gente vê também superiormente essas estruturas, numa visão superior, essas estruturas. Apesar da mandíbula já ter uma estrutura óssea mais forte, ela também tem trajetórias, ou seja, locais onde a cortical ainda é mais espessa para suportar a dissipação de forças. Essas trajetórias estão aqui em diferentes cores. Essa trajetória que está na cor azul escura é a trajetória dental. Ela passa a partir do ápice dos alvéolos, né, da extremidade inferior dos alvéolos dentais e vai percorrendo, né, por toda essa estrutura em direção à cabeça da mandíbula, ao processo condilar, né, onde está a cabeça da mandíbula. A trajetória marginal, ela está aqui em preto, ela passa pela base da mandíbula, também vai em direção ao processo condilar, onde está a cabeça da mandíbula. A trajetória temporal coincide com a região onde está a crista temporal em direção ao processo coronoide. Não é à toa que essa é uma área de inserção muscular, portanto uma área mais forte. E na região mediana nós temos a protuberância, a trajetória mentual, que coincide com a área da protuberância mentual. Então aqui também é um local importante para receber e ajudar na dissipação da força recebida pela mandíbula. Para finalizar o estudo do viscerocrânio, temos o osso zigomático, que a gente detalha um pouco, porque a gente também faz algumas manipulações em osso zigomático. Aqui a gente tem nessa visão anterior, o zigomático ele faz parte da parede lateral da cavidade orbital, tem essa projeção que é chamada de processo frontal do zigomático, que se articula com o osso frontal por meio da sutura frontozigomática. Aqui nós temos a sua margem, que se articula com a maxila através da sutura zigomático-maxilar. E aqui nós temos o processo temporal, que se articula com o processo zigomático do osso temporal, formando o arco zigomático. Então, repetindo, processo temporal do zigomático mais processo zigomático do temporal formam o arco zigomático. Nessa face lateral do osso, a gente observa os forames, né, que são os forame ou forames, porque pode ter um ou dois, que são os forames zigomático-faciais. Na parte medial, temos o forame zigomático temporal. E dentro da cavidade orbital, tem um outro forame, que é o forame zigomático orbital. As suturas, nós já vimos, assim como os seus processos. Essa é a bibliografia sugerida, o Rossi 2017. Obrigada e até a próxima.